Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício 5 é o seguinte: resolva em R, ou seja, no conjunto dos números reais, as seguintes equações. Então, item A, x² menos 3 raiz quadrada de 3x mais 6 igual a zero. Então, vamos resolver utilizando a fórmula de Bhaskara, que é a seguinte: x igual menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 que multiplica c sobre 2a. Então, vamos identificar os coeficientes. O coeficiente A é o que acompanha a variável x ao quadrado, coeficiente 1. O coeficiente B é o que acompanha a variável x, menos 3 raiz quadrada de 3. E o coeficiente C, que é igual a 6. Então, vamos substituir na fórmula. Então, menos 3 raiz quadrada de 3, mais ou menos b ao quadrado, então menos 3 raiz quadrada de 3 ao quadrado, menos 4, que multiplica o coeficiente A, 1, que multiplica o coeficiente C, que é 6, sobre 2A. O valor de A é 1, 2 vezes 1. Então, negativo com negativo, positivo, então 3 raiz quadrada de 3, mais ou menos. Agora, menos 3 raiz quadrada de 3 ao quadrado, vamos fazer aqui 3 raiz quadrada de 3 vezes 3 raiz quadrada de 3, multiplicamos 3 por 3, 9. O radical 3 vezes 3, 9, então vai ficar raiz quadrada de 9. Ficou 9, extraímos a raiz quadrada de 9, 3. Então, 9 vezes 3, 27. Então, é 27 menos 4 vezes 1 vezes 6, 24, sobre 2 vezes 1, 2. Então, será 3 raiz quadrada de 3, mais ou menos raiz quadrada de 3, sobre 2. Então, como temos aqui o radical raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, então será aqui 4 raiz quadrada de 3 sobre 2, simplificando, eu vou ter como resultado 2 raiz quadrada de 3. E o outro, 3 raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 3, 2 raiz quadrada de 3 sobre 2. Simplificando também, o resultado será raiz quadrada de 3. Temos as duas raízes, vamos agora para o item B. O item B, vamos fazer aqui o binômio, desenvolver o binômio, então, menos 3 menos 1, vezes 3 menos 1, pois é ao quadrado, mais x menos 2, multiplicado por x menos 2 é igual a 25. Então, desenvolvendo aqui o binômio, 9x ao quadrado, menos 3x, depois menos 3x mais 1, x ao quadrado, menos 2x, mais 4 é igual a 25. Agora, agrupando os termos semelhantes, 10x ao quadrado, menos 10x, mais 5, igual a 25. Transformando em uma equação do segundo grau, fica 10x ao quadrado, menos 10x, mais 5 menos 25 é igual a zero. Então, 10x ao quadrado, menos 10x, menos 20 é igual a zero. Então, eu posso dividir toda a equação por 10, porque todos os valores são múltiplos de 10. Então, para simplificar o cálculo, então vai ficar x ao quadrado menos x menos 2 é igual a zero. Os coeficientes serão A será 1, B será menos 1 e C menos 2. Então, substituindo agora na fórmula de Bhaskara, menos 1, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica o valor de A, que multiplica o valor de C, que é menos 2, sobre 2 vezes 1. Então, vai ser negativo com negativo positivo, 1 mais ou menos raiz quadrada de 1, mais 8, menos 4 vezes 1 menos 2, 8, sobre 2. Então, 1 mais ou menos raiz quadrada de 9 sobre 2. Então, as raízes serão as seguintes. Raiz quadrada de 9 é 3, então será 1 mais ou menos 3 sobre 2. Então, a primeira raiz será 4 sobre 2, que é igual a 2, e a outra raiz, menos 2 sobre 2, que será igual a menos 1. Agora, o item C, temos 2 multiplicado por x mais 3 ao quadrado, então vamos desenvolver esse binômio, menos 5, que multiplica x mais 3, mais 2 igual a zero. Então, desenvolver o binômio, mantenho 2 vezes x, x ao quadrado, mais 3x, depois mais 3x, mais 9, fecha parênteses, menos 5 vezes x, menos 5x, e menos 5 vezes 3, menos 15, mais 2 igual a zero. Agora, vamos multiplicar 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado, 2 vezes 3x mais 6x, depois 2 vezes 3x mais 6x novamente, 2 vezes 9, 18. Menos 5x, menos 15,
mais 2. Agora, agrupando os termos semelhantes, eu tenho 2x ao quadrado, depois mais 7x, 6x mais 6x, 12x menos 5x, 7x, 18 menos 15, 3 mais 2, 5, igual a 0. Então, os coeficientes A é 2, coeficiente B é 7 e coeficiente C é igual a 5. Agora, aplicando na fórmula de Bhaskara, menos 7 positivo, mais ou menos, raiz quadrada de 7 ao quadrado, menos 4, que multiplica 2, multiplica 5, sobre 2, que multiplica 2. Então, eu vou ter negativo com positivo, negativo. Então, menos 7, mais ou menos, 49, menos 40, sobre 4. Então, menos 7, mais ou menos, raiz quadrada de 9, sobre 4. Então, vamos ter como resultado aqui, menos 7, mais ou menos, extraindo a raiz quadrada é 3, sobre 4. O resultado, x será menos 7 mais 3, menos 4, sobre 4, é igual a menos 1. E aqui, menos 7, menos 3, menos 10, sobre 4, simplificando por 2, menos 5 sobre 2. Agora, o item D, vamos acertar aqui a primeira equação. Então, x mais 1 sobre x, menos 3 igual a 0. Agora, eliminamos esse denominador x, multiplicando toda a equação por x. Então, será x vezes x, x ao quadrado. X vezes 1 sobre x será x sobre x, será igual a 1. E aqui, menos 3x igual a 0. Então, coeficiente A é 1, coeficiente B é menos 3, coeficiente C, 1. Aplicando na fórmula de Bhaskara, então, tenho menos 3, mais ou menos, raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, que multiplica sobre 2 vezes 1. Então, vou ter negativo com negativo, 3, mais ou menos, 9 menos 4, sobre 2, 3, mais ou menos, raiz quadrada de 5, sobre 2. Vamos ter como resultado, o primeiro valor de x será 3 mais raiz de 5 sobre 2. E o segundo resultado, 3 menos raiz quadrada de 5 sobre 2. Agora, o item C, temos x menos 1 multiplicado por x mais 3 igual a 5. Então, desenvolvendo os dois binômios, fazendo a multiplicação, eu vou ter x ao quadrado mais 3x menos 3 é igual a 5. Então, será x ao quadrado mais 2x menos 3 menos 5 igual a 0. X ao quadrado mais 2x menos 8 igual a 0. Então, coeficiente A é 1, coeficiente B é 2, coeficiente C, menos 8. Aplicando na fórmula de Bhaskara, menos, mais 2, mais ou menos, raiz quadrada de 2 ao quadrado, menos 4, multiplica 1, multiplica menos 8, sobre 2, que multiplica 1. Então, será negativo com positivo negativo, menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 4, mais 32, sobre 2. Então, será menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 36, sobre 2. Então, será menos 2, mais ou menos, extraindo a raiz quadrada de 36 é 6, sobre 2. Então, a primeira raiz será menos 2 mais 6, 4, sobre 2. Será igual a 2. E a outra raiz será menos 2 com menos 6, menos 8, sobre 2, menos 4. Então, as raízes 2 e menos 4. Beleza? Então, qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.